Graças a Deus. Muito bem, nosso segundo jejum. E eu tenho certeza que, pela mensagem que o Senhor nos deu na abertura e agora, sei que Ele tem nos abençoado e muito mais vai fazer. Eu preciso insistir que você que não conseguiu pegar a abertura, que pegue. Por favor, você vai perder muito se não for lá ouvir, e mesmo que os que ouviram, ouça novamente, porque eu sei que vai ajudar bastante. Em nome de Jesus. Vamos para Daniel 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou a Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver aqui, e você deve lembrar de uma passagem que eu já falei várias vezes, do rei que rasgou o rolo, que Jeremias, lá na prisão, ele escreveu tudo que Deus mandou, e aquilo ele foi ditando, e não era nada fácil, feito à mão, advertências para esse rei. Esse rei não ouviu. Tanto que, à medida que iam lendo, ele ia rasgando, cortando, e a Bíblia diz que nada mudou, ele não ficou abalado, ele não se curvou, ele não levou em consideração. A verdade é, isso é terrorismo, isso é bobagem, isso não é nada. Deus mandou Jeremias, Deus mandou o Jeremias para falar com Israel e não adiantou. Então, ele mandou Nabucodonosor. É uma parte que eu penso que nós precisamos pensar, porque às vezes nós perguntamos por que eu perdi, por que isso foi tirado de mim, por que isso aconteceu. Deus falou com Jeoaquim, através de Jeremias, sobre o que iria acontecer. Ele foi avisado assim, Deus deu os detalhes. Mas sabe quando a pessoa não dá um pingo de importância? Sabe quando a palavra, o Senhor vai dando, mas a pessoa não dá nada para ela. Ela ouve e segue o caminho dela. A Bíblia fala que era um tempo de inverno, era inverno, ele estava com um aquecedor ali, tinha um braseiro ali que aquecia seus pés, e à medida que iam lendo, ele ia rasgando, e está escrito lá, ele não se alarmou, não se abalou, não se preocupou, não se curvou, não se lamentou, não colocou a boca no pó, não fez nada. Porque ele não acreditou que Deus estava falando sério. Ele nunca imaginou que Deus estava falando sério. Ele não levou a sério, ele não creu, ele achou que não era bem assim. Aí, o que aconteceu? O Senhor permitiu, e a palavra está aqui, ele entregou, o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos, e com os utensílios do templo, tudo nas mãos de Nabucodonosor. Então, isso não aconteceu, por acaso, Deus lutou, aliás, nada acontece por acaso em Deus. Deus lutou para impedir aquilo, isso aqui. Mas sabe quando
tudo é ignorado, a palavra vem, mas a pessoa ignora. E aí ela pergunta, por que eu perdi? Por que isso está acontecendo? Por que isso e aquilo? Deus falou com você. Mas talvez naquele momento você não levou a sério. Aí chega o momento duro de ter que enfrentar algo que é doloroso, mas que eu poderia ter evitado. Mas não foi evitado. Então, você deve lembrar, esse é o rei. Ele não deu importância, Deus mandou a palavra, ele não deu importância. E então, Deus deixou, porque Nabucodonosor teve êxito, porque Deus deixou. Porque jamais Israel perdeu uma batalha, e nós falamos hoje sobre isso. Não há perdas e não há possibilidade de um cristão perder, preste atenção no que eu estou dizendo. Se você, como cristão, estiver perdendo, você precisa parar e fazer uma pergunta. O que o Senhor está requerendo de mim? E se você já sabe, você precisa ir lá e fazer, porque não é normal, não é natural perdas na vida de um cristão. Em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Em todas. E você precisa guardar isso, porque não é normal, não está certo. Se você está sofrendo perdas, se Nabucodonosor está conseguindo entrar e sitiar Jerusalém, a sua vida, e você está perdendo, tem alguma coisa que não está certo. Você não deu crédito à voz de Deus e não ouviu e não deu o que ele estava pedindo, porque não é normal. Não é. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a literatura, a língua e a literatura dos babilônios. Você viu o que eu li? Ele trouxe alguns israelitas da família real e da nobreza. Da família real e da nobreza. E esses, então, deveriam passar 3 anos estudando não só a língua, mas como a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, e a Hananias Sadraque, a Misael Mesaque, a Azarias Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Hananias, Misael e Azarias:
peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu a sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao fim do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém, diga ninguém, comparável a Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Olha aqui, ó. De modo que eles passaram a servir o rei. Não diz que os outros passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu, diga comigo, que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E olha isso aqui, ó. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Daniel permaneceu ali. Então, isso significa que ele passou pelo o governo de Nabucodonosor, de Belsazar, de Dário, depois foi para Ciro, e ele estava lá, no mesmo lugar, crescendo e progredindo. Como tudo começou com uma decisão. Quando ele decidiu que ele não agiria como todo mundo, que ele não se contaminaria, como está na Almeida, com a comida do rei. A comida do rei representa tudo que dá prazer à carne e que as pessoas dizem que vão deixá-las mais felizes, mais abençoadas, mais inteligentes, mais sábias. Até porque o rei determinou uma porção da sua comida, porque aquela comida, além de ser a melhor do mundo, ela era consagrada aos seus deuses, aos deuses da Babilônia. Então, a comida do rei representa tudo isso, até porque ele mesmo acreditava, que aquela comida, tanto que ele designou, ele acreditava que ia fazer diferença na vida. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ele acreditava que a comida, que era a melhor do mundo e consagrada a ídolos, ia sim contribuir para a inteligência e sabedoria daqueles jovens. Que eles iam ficar bem melhores. Mas quando uma pessoa tem uma visão espiritual, ela entende que tudo que o mundo aponta como avanço e melhora, e vai melhorar elevar o seu potencial, sua capacidade, isso, aquilo, não funciona. Sem a bênção de Deus, não funciona. E isso é fato. Daniel, sabendo que aquele não era o caminho, quantos anos tinha Daniel? 13 ou 14 anos. Ele estava com o pai e a mãe ali? Não. Não. Ele era um exilado, ele era um escravo. O que ele tinha? Lá na terra dele, ele era um príncipe. Na Babilônia, ele era um escravo, um cativo, melhor dizendo. Um cativo. Um exilado. Lá na terra dele, ele era príncipe. Mas ali, ele não tinha riqueza. Na terra dele, antes dele ser levado para aquele lugar, ele era filho da realeza, ele fazia parte da realeza, mas ali ele não era ninguém.
Sabe quando você não é ninguém? Você é um cativo, um exilado. Ele podia ser morto, assassinado. Ele não tinha nenhum poder. Mas ele tinha uma coisa que foi colocado dentro dele: a fé. E ele sabia muito bem que o caminho dele prosperar, dele manter a vida e crescer, não era comer de uma comida saborosa que ia dar prazer à carne e que por trás disso havia uma contaminação espiritual porque era consagrada a ídolos. Ele entendeu perfeitamente que ele não podia depender da mesma fonte, da mesma linha de pensamento que todos os demais estavam dependendo. E que o próprio rei julgava que era o caminho da sabedoria, da inteligência e que ia trazer benefício. Esse é o grande mal de muita gente. Está buscando sabedoria, visão, onde o mundo vai buscar. Está buscando saída, solução, progresso. Está buscando muitas vezes o sucesso para a vida de forma natural, alimentando a carne, dando à carne o que ela quer. Essa é a comida do rei, consagrada a ídolos. Quem comer dessa comida vai ficar mais esperto, mais inteligente, mais sábio, mais poderoso, mais isso e aquilo. Daniel entendeu, não. Eu preciso de uma coisa. Eu preciso da bênção de Deus. Eu não vou me contaminar. E agora? Ele tomou aquela decisão. Eu vou fazer diferente de todo mundo. Eu vou depender da fé. Eu confio num Deus grande. Eu sou um cativo na Babilônia. Eu não posso voltar para minha terra, não posso contar com meus pais, não posso fazer uso do dinheiro que meus pais tinham, eu não posso fazer absolutamente nada. O que eu posso fazer? Eu posso crer em Deus, e eu posso agora usar a única coisa que me sobrou, mas é algo poderoso, a fé no Deus vivo. Eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho liberdade, eu sou um cativo, mas eu tenho a fé, e isso ninguém pode roubar de mim. Eu tenho a fé. E com a fé, jovem ainda, ele foi retirado do seu país, da sua casa, do seio da família. Mudaram o nome deles. Deram nomes diferentes. Os nomes que deram a eles eram dos deuses da Babilônia. Tudo mudou, mas lá dentro não mudou porque ele não deixou. Até o nome mudou. Mas ele não deixou que a mente dele fosse afetada por aquele ambiente, pelas circunstâncias, por todas as ofertas que estavam chegando. Ele decidiu, diga comigo, ele decidiu, que ele não ia se contaminar e que ele ia confiar em Deus. Muito bem, ele conseguiu o favor daquele encarregado, mas aí o homem pensou, ficou com medo e disse assim: e se o rei perceber que vocês estão menos saudáveis, com uma aparência ruim? Daniel, mais uma vez, deu outro passo de fé. Ele disse: eu faço um desafio, me dê 10 dias. A água, legumes e água, vegetais e água. E se a gente, realmente, você olhar, e estivermos fracos, abatidos, com aparência caída, faça o que você quiser. Ele deu aquele passo de fé. Por quê? Por quê? Porque ele confiou em Deus. Sabe quando você dá um passo de fé? Você arrisca. Você faz um desafio com o ímpio. Ele fez um desafio com o ímpio. Me dê 10 dias. Só 10 dias. Se em 10 dias você achar que nós estamos abatidos e não estamos saudáveis, e etc, etc. Se em 10 dias nós não estivermos bem melhores, você
pode fazer o que você quiser. 10 dias depois, a Bíblia diz que eles eram a aparência deles era de mais, eles eram mais, a aparência mais fortes, mais saudáveis, os mais bonitos. Então, não era comida. Era a bênção de Deus. Sabe quando você está colocando a tua fé numa coisa e você acha que a questão da sua vida é se você tiver aquilo, se você tiver aquilo outro, ou se isso aconteceu, se alguém fizer isso aqui. Não é comida. Não é aquilo outro. É a bênção de Deus. Você precisa da bênção de Deus. Diga, eu preciso da bênção de Deus. Você precisa da bênção de Deus. É isso que você tem que entender. Não é a comida. Não é o curso que você fez. Não é a influência não sei de quem. Não é isso ou aquilo. Não é a sua imagem, a sua aparência, a sua cultura. Você precisa da bênção de Deus. É a bênção de Deus que vai mudar o rumo da sua vida. Pois quando findaram aqueles 3 anos, não tinha ninguém que se comparava com eles. Nenhum dos jovens chegava perto deles. Mas o mais forte é que eles se tornaram 10 vezes mais sábios que todos os sábios, que todos os encantadores daquela terra. E quando se fala de sábios, nós estamos falando de homens experientes que talvez tinham pessoas bem mais velhas. Os maiores sábios daquela época, porque o que havia de melhor trabalhava para Nabucodonosor, não tinha nenhum sábio mais importante em outro lugar, senão na Babilônia. E eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os sábios. Todos aqueles que eram considerados os mais inteligentes e sábios e conhecedores, aqueles jovens que não tinham 18 anos, eram 10 vezes mais sábios. Eles passaram na frente de gente antiga, velha, experiente, capaz. Gente que as pessoas se curvavam diante da sabedoria delas. Eles se tornaram, pela bênção de Deus, 10 vezes mais. E o que foi a bênção de Deus? A fé em ação. Quando você crê na palavra, e você dá passos de fé, e você ousa na fé, e você toma uma decisão. Eu vou depender da fé. A sua vida muda. Sabe por quê? Que algumas pessoas estão igual o Joaquim, perdendo para Nabucodonosor, perdendo para o ímpio? Porque Deus fala com ele, mas ele não ouve. Daniel não, deu uma prova de que quando uma pessoa coloca Deus em primeiro lugar, quando uma pessoa não ouve ninguém, ela ouve a Deus. Eu não vou ouvir você, não vou ouvir o que o mundo está falando. Eu não quero saber o que os especialistas do mundo estão dizendo. Eu não quero saber o que os grandes desse mundo estão fazendo, estão dizendo. Peraí, eu quero saber o que Deus tem comigo. Eu vou confiar em Deus. Eu vou me submeter a Deus. Eu vou me curvar diante de Deus. O que aconteceu? Não era comida, não foi... Todo mundo passou, todos que comeram da comida do rei, passaram pelo mesmo treinamento que eles. Eles, tanto que a alimentação deles era considerada de baixa nutrição, que o encarregado disse, o rei vai perceber, se o rei perceber que vocês estão fracos, com aparência ruim, não estão com aparência saudável, ele vai pedir minha cabeça. E eu posso ser morto por causa disso. E o Daniel falou, me dê 10 dias. Se em 10 dias nós não estivermos bem melhores, você pode fazer o que você quiser. 10 dias depois, a aparência deles era de mais saudáveis e eles estavam em tudo bem melhores. 3 anos depois, eles eram
os 3 incomparáveis, ninguém se comparava com eles, não tinha um jovem, e dentre todos os sábios, encantadores, todos aqueles que trabalhavam para o Nabucodonosor, eles eram 10 vezes mais sábios. Então, às vezes, você está botando a sua cabeça em tantas coisas, você ouve tantas coisas, você acha que o caminho das águas e o do sucesso é você fazer isso, ter aquilo outro. E você, como eu já vi muita gente que chegou até ter, agora me pergunta se estavam abençoados, se estavam felizes, se estavam vencendo. Coisa nenhuma, coisa nenhuma. Algumas eu vi até ter algumas conquistas, mas tiveram tantas perdas por outro lado, que aquilo não compensou. Sem contar que outras acham que buscar a Deus como Daniel é uma coisa menor. Dá importância à palavra de Deus, se negar a algo, negar a carne, algo, é uma coisa menor, não precisa disso. E é por isso que eu vejo tanta gente se contaminando. Se eu não mentir no trabalho, eu não vou ter sucesso. Se eu não enganar lá, eu não vou conseguir fazer negócio. Se não tiver uma maracutaia, não dá para ganhar dinheiro. De forma correta, não ganha dinheiro. É o que o mundo fala. E aí, sabe o que o crente faz? Vai nessa onda e não paga o preço. Aí ele não tem nenhuma coisa nem outra. Ele não tem um dinheiro, porque a vida dele não vai. Ele não tem a bênção de Deus, porque ele não dá condições para Deus dar a bênção para ele. É uma arrogância, tem gente que é tão arrogante. Ele até hoje confia na sua visão, no seu conhecimento, na sua cultura, aquilo. Ok, isso aí está mudando o que na sua vida? Porque tem algumas pessoas que, para mim, são dignas de misericórdia. É um orgulho, é uma arrogância, elas confiam na força do braço. Elas confiam na inteligência, na cultura, e eu tenho isso. Eu estou dizendo que você não tem que ter, mas eu te pergunto, com tudo isso que você tem, você está andando realmente em vitória? Sua vida é uma vida vitoriosa? Porque o problema não é você ter isso, aquilo. O problema é que alguns estão confiando nisso e ainda são arrogantes e olham para aqueles que consideram que não têm o mesmo nível intelectual, o mesmo conhecimento, a mesma cultura. É uma pessoa menor. São arrogantes, mas querem ser abençoados. Querem ser abençoados. São arrogantes. Quantas pessoas que até hoje não tiveram a fé para depender de Deus, estão se contaminando das mais diversas formas. Por que tem muita gente que na vida sentimental não está abençoada? Porque ele não acredita que na fidelidade, na santidade, no temor, ele vai construir uma vida abençoada. Eu vou perder meu namorado, eu vou perder minha namorada, porque hoje isso não acontece mais. Se eu me relacionar com alguém sem sexo, eu nunca vou casar. Daniel se tornou, com aqueles jovens, incomparáveis. Incomparáveis. Se eu não fizer um negócio aqui, e aquilo, isso, aquilo, como está aí, eu não consigo fechar o negócio, não tem como. Agindo é assim, agindo certinho, não tem jeito. Imagina se Daniel tivesse tido essa cabeça. Eu já sou um exilado, eu já estou aqui, sem minha família, eu não tenho nada. Se eu ainda me privar de mais alguma coisa, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Acho que Deus não vai se importar com isso, é sempre assim. Deus não vai se importar. Só que essa decisão mudou o rumo da vida dele, tanto que ficou registrado. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Por que registrou no 1º capítulo de Daniel essa frase? Para mostrar que aquela decisão estabeleceu, levou ele a estabelecer uma vida vitoriosa.
Aquela decisão de não se contaminar com a comida do rei, de não pecar, de não dar prazer à sua carne, de pagar o preço por amor a Deus. Aquela decisão fez com que ele fosse vitorioso e estabelecesse uma vida vitoriosa. Isso é fé. Ele tomou essa decisão por fé. Todas as decisões ele tomou por fé, confiando em Deus. Isso mostra que muita gente não consegue ter fé, que Deus vai honrar, tem medo de dar errado, tem medo de perder o emprego, tem medo de perder isso ou aquilo. Daniel não teve medo porque ele confiou em Deus. Ele não tinha nada, ele contou com a fé. É a mesma coisa com os filhos. Eu vejo os pais fazendo isso com os filhos. Se eu não envolver meu filho, com um monte de coisas aí, ele vai ser um alienado, ele não vai ter inteligência, ele vai perder para os outros colegas. Olha o Daniel. Ele era incomparável. Os outros comeram de tudo, viveram e desfrutaram de tudo. Daniel não, com os 3 jovens. Incomparáveis na inteligência, na sabedoria. 10 vezes mais sábios que os sábios que já existiam lá. Então, muitas vezes o que eu vejo é o seguinte: não se ora com os filhos, não abençoa os filhos. O caminho é esse. Tem 1000 preocupações. Ai, porque se eu botar naquela escola vai ser isso, e se fizer isso, vai ter isso, e se eu der mais isso, e eu tenho que dar, os coleguinhas têm o celular tal, então eu tenho que dar o melhor celular, porque ele já chega dizendo, meus colegas têm, eu também preciso ter, isso, e vai indo, e vai dando, não tem oração em casa, você pergunta para a maioria das crianças, qual é o seu super-herói? É um Homem de Ferro, o Homem-Aranha, isso, aquilo. É muito difícil ouvir um dizer Jesus. Meu super-herói é Jesus. O maior herói de todos. Que super-homem. Que homem de ferro. Olha Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus faz. O soberano, o todo-poderoso. Ele pode tudo. Aquele que pode tudo. Ele pode tudo. Você já parou para mostrar para o teu filho que Jesus pode tudo? Ele é o Todo-Poderoso? Talvez muitos nem sabem disso. Talvez você nunca parou para ensiná-lo a amar Jesus de tal maneira e não teve vergonha de dizer, Jesus, meu super-herói é Jesus. Ele é o Senhor. O que você faz o culto em casa, doméstico, você tem pelo menos 15 minutos lendo a palavra, antes de seus filhos dormirem, uma vez por dia, você conta alguma história bíblica, eles já conhecem as histórias bíblicas. Você tem profetizado sobre eles, que eles vão ser 10 vezes mais sábios que todos os colegas que não buscam a Deus? Como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, os 3 jovens com Daniel, foram vistos como eram jovens incomparáveis, e não tinha ninguém que se comparava com eles, e 10 vezes mais sábios que todos os outros sábios, e como que eles conseguiram tanta inteligência, sabedoria, poder, como, obedecendo a Deus, com a bênção de Deus, dando passos de fé, com aquela fé que eles foram ensinados pelos pais, eles foram ensinados a amar o Senhor, eles foram ensinados pelos pais a amarem o Senhor. Agora eles estavam longe da terra deles, eles estavam longe dos pais, eles não tinham como contar com a herança deles, eles não tinham nada, eles eram exilados, eles tinham a coisa mais importante, a fé. Então, às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou dar isso para o meu filho, e eu vou dar isso, e eu vou dar isso, e eu vou dar isso. Você tem dado a fé, porque se tudo faltar, se você morrer, se você não puder fazer nada por ele, se ele se encontrar numa situação igual o Daniel e os 3 jovens se encontraram, Daniel e os 3 jovens souberam, eles agiram da maneira certa.
Porque eles tinham a coisa mais importante, a fé. Eles foram ensinados a crer. E eles deram passos maravilhosos de fé. E aqueles passos de fé mudaram a vida deles, o rumo da vida deles. Daniel teve uma vida honrada até o seu último suspiro. Até o último suspiro. A Bíblia ainda fala, o anjo fala, está escrito em Daniel, chamando ele, Daniel, você é muito amado, você é muito amado. Mas aquele menino, ele chegou menino na Babilônia. E ele começou a fazer escolhas corretas. Preste muita atenção, você vai seguir o seu caminho. E Deus vem falando de bênçãos, Ele vem falando de bênção, 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 bênção. Ele quer nos abençoar. Mas está na hora de cada um depender da fé. Depender de Deus. Está na hora de cada um se posicionar de tal maneira e não aceitar mais viver da mesma maneira que tem vivido, confiando na força do braço, confiando nos seus talentos e dons e isso, e com medo de dar passos de fé e alguma coisa dar errado. Não, mais uma vez Deus está falando como falou de José. Mais uma vez. José chegou lá sem nada. E ele tinha fé, e ele usou da fé, e Deus fez. Daniel chegou lá sem nada, e ele fez uso da fé, e fez escolhas corretas, do mesmo jeito que Daniel não aceitou se contaminar com a comida do rei, José não aceitou se deitar com a mulher de Potifar. Você vê que há escolhas, há decisões que nós tomamos na nossa vida, que às vezes são muito doídas, sacrificiais. Daniel ficou 3 anos com os 3 jovens, a legumes e água, não foi fácil. É só você, passa 3, 4 dias só à base de legumes, para ver o que é, que coisa difícil, é muito difícil. É mais difícil fazer esse tipo de jejum do que sem nada. É muito mais difícil. Se você fica ali, você pega, é só legumes, chega um ponto que você não pode mais ver aquilo lá. Imagina 3 anos, todo dia, o prato, a porção era isso, vegetais e água, vegetais e água, vegetais e água. E a pessoa comendo aquilo e pensando, eu estou fazendo isso por amor à minha fé, e eu sei que Deus vai me recompensar por isso. E ele foi tão recompensado, preste atenção nisso, ele foi tão recompensado, que eu não consigo nem explicar o quanto ele foi recompensado. Porque ele agiu à fé. Deus o abençoou, porque quando ele teve que tomar uma decisão, ele tomou, ela foi radical. O José foi parar na prisão, mas olha o quanto José foi honrado. Se ele tivesse cedido para a mulher do Potifar, ele nunca teria sido governador do Egito. Se Daniel tivesse agido igual todo mundo, não estaria registrada a história dele aqui, dessa maneira. Eu sei o que eu estou dizendo. Daniel não teria sido o homem que ele se tornou, ele não teria sido, se ele não tivesse tomado aquela decisão que foi doída para a carne. Diga, doeu na carne. Então, Deus está falando algo com você. Tem que dar um corte na carne. Tem que doer na carne. Mas aquela decisão que dói te leva a conquistas e a estabelecer conquistas que você jamais imaginou. Jamais imaginou. Toma uma decisão. Porque eu sei que para Deus mandar essa mensagem no encerramento, segundo jejum, é porque Ele quer agir. Ele decidiu não se contaminar a comida do rei. Ele decidiu não fazer parte de algo que para a carne era bom, mas para o espírito dele era ruim. Que era o caminho mais fácil, ele escolheu o mais difícil. Que era um caminho que está no curso que todo mundo está.
Fazer o que todo mundo está fazendo. É estar onde todo mundo está, é mais fácil. Ele escolheu estar onde ninguém queria estar. Ele escolheu fazer o que ninguém escolheu. Tanto que por ele ter encabeçado aquilo, ele foi recompensado com o dom de interpretar sonhos e visões. Deus deu mais a ele, porque foi ele que encabeçou. Deus vai abençoar a vida de cada um que aqui está, mas alguns precisam tomar uma decisão. Faça um corte na carne. Faça aquilo que vai ser muito difícil para a sua carne. Deus vai te recompensar grandemente. Para todos em geral. O caminho é você para de depender de fatores externos. Para de viver com a mentalidade do mundo. Toma uma decisão na sua vida. Dependa da fé. Porque eu tenho apresentado a você homens que só dependeram da fé, porque eles só tinham a fé. E olha onde eles foram parar. Confiando em Deus, dependendo de Deus. A bênção estava na vida deles. E quando a bênção está na vida de uma pessoa, ninguém pode impedi-la de fluir. Ela vai fluir, as coisas vão fluir. Deus vai te abençoar de forma inexplicável e as coisas vão fluir. Elas vão. E eu volto para os filhos. Nós precisamos tomar uma decisão com os filhos. As nossas crianças, nossos adolescentes precisam ter uma vida com Deus. Porque se você levá-los a ter uma vida com Deus, você vai poupar você de sofrimento, mãe. Você precisa começar a declarar coisas na vida dos seus filhos, bênçãos na vida dos seus filhos. Você precisa começar a colocar dentro deles uma fé, como foi colocado na vida do José e na vida de Daniel e daqueles jovens. Tanto que quando eles, ainda tão jovens, se encontraram numa situação sem saída, eles foram muito bem-sucedidos, porque eles não tinham nada, nem os pais, nem a família, nem dinheiro, nem liberdade, mas eles tinham a fé. E com a fé, eles se tornaram grandiosos, mas assim, mais do que qualquer outro. E é o que Deus está dizendo para nós. Isso é o que nós temos que mostrar para os nossos filhos, porque às vezes a gente acha que os filhos precisam de tanta coisa, tantas coisas, e eles precisam da fé. Eles precisam ter Jesus como o super-herói da vida. Eles precisam chamá-lo de meu Pai, meu Deus. E nós precisamos sair por aí dando passos de fé sem medo. E chega, eu não vou depender de nada, vou depender da minha fé. E com a bênção de Deus, eu vou longe na minha vida. Pega o seu propósito, vamos mostrar ao Senhor nesse momento. E vamos falar com Ele nesse momento. E Ele, eu tenho absoluta certeza que Deus está pronto a operar. Ele vai fazer na vida de cada pessoa. Eu tenho certeza, a palavra aqui que nós terminamos é que Daniel, com aqueles jovens, foram muito bem-sucedidos. O que Deus está dizendo para você? Que se você ouvir o que Ele está dizendo, você vai ser tão bem-sucedido, Ele vai te elevar de tal maneira, porque Daniel foi elevado com os três jovens a um nível, a um lugar que ele jamais imaginou. E Deus está falando de grande honra, Deus honrou, Deus vai honrar, Deus promoveu, Deus ergueu, e é isso que Ele vai fazer. Ele vai erguer, Ele vai promover, Ele vai honrar, é isso que Ele vai fazer na sua vida. Mas tudo começou com uma decisão, está ouvindo? Tudo começou com uma decisão. Ó meu Deus e meu Pai, mais uma vez, nesse momento, meu Salvador eterno, eu tomo posse dessa palavra junto com teu povo. E eu sei que o Senhor acabou de dizer exatamente isso. Eu quero te abençoar, eu vou te abençoar, eu estou pronto a te abençoar. Eu vou fazer na sua vida. Eu vou fazer. Ande por fé.
Dê passos de fé e eu vou te honrar. Dê um passo de fé e eu vou te honrar. Vai passando o teu sangue sobre cada pessoa aqui agora. E que ela receba essa palavra agora. E que ela tome uma decisão nesse momento. Que ela vai fazer uso da fé. Que ela vai usar da fé. Que ela vai, meu Deus, depender da fé. Que é isso que ela vai fazer na vida dela. Ela vai depender da fé. Ela não vai mais depender de nada. Ela vai dar passos de fé. Ela vai confiar na fé. Ela vai se submeter ao Senhor. Porque do Senhor vai vir a vitória. É do Senhor que vai vir todas as vitórias na vida dela. É do Senhor, meu Pai. O Senhor está dizendo exatamente isso. Confie em mim. E eu vou te dar essa vitória. Dê passos de fé. Tome essa decisão e eu vou te dar essa vitória. Eu vou fazer na sua vida. Nesse momento, meu Salvador eterno, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha realizar na vida dessa pessoa sonhos, desejos, projetos. Ó meu Deus, que o Senhor venha materializar a restauração dela, a restituição dela, reconstrua a vida dela, que o Senhor abençoe a vida dela com poder, que o Senhor coloque coisas grandiosas nas mãos dela, que o Senhor haja na vida dela com poder agora. Meu Deus, que ela receba essa palavra e que a partir desse momento ela tenha coragem para agir com a fé, meu Pai. Ela tenha coragem, ó Santo de Israel, que ela tenha a coragem, meu Pai, de pagar o preço da fé, que ela ande por fé, porque o Senhor está prometendo a ela grande honra. O Senhor vai elevá-la, como o Senhor elevou Daniel. O Senhor vai elevá-la, como o Senhor promoveu a Daniel, e as suas conquistas foram estabelecidas. Na vida dela vai ser estabelecido. Eu não tenho dúvida disso, meu Pai, que vai ser estabelecido na vida dela. Tenho absoluta certeza que a partir do momento que ela tomar uma decisão, que ela vai depender da fé, que ela vai agir a fé, que ela vai falar a verdade, que ela vai agir na verdade, que ela vai agir no temor, que ela vai pagar o preço da fidelidade. O Senhor vai mostrar a ela que esse é o caminho do sucesso. Esse é o caminho da abundância. É a pessoa esconder-se no Senhor e depender do Senhor inteiramente. Não importar mais nada, apenas confiar no Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor e dependemos do Senhor, nós damos condições para o Senhor agir na nossa vida. E é isso que o Senhor está dizendo para essa pessoa. Se ela fizer como Daniel, tomar uma decisão radical, o Senhor vai ter condições de fazer na vida dela tudo que o Senhor está determinado a fazer. E eu sei que o Senhor está determinado a fazer muito. O Senhor pode confiar muito nas mãos dela. Ei, preste atenção nisso, não abra os olhos. Deus está determinado a confiar coisa grande nas suas mãos. Ele pode confiar coisas muito grandes. Ele vai confiar. Ele pode trazer para suas mãos coisa que você nunca imaginou. Mas tem que ser na fé, tem que ser no temor, tem que ser na verdade, tem que ser na integridade. Deus vai colocar nas suas mãos. Você talvez acha que de outra maneira você não vai vencer. E Deus está dizendo, você só vai vencer, estabelecer vitórias na verdade, na integridade. Você só vai vencer tomando uma decisão de depender de mim. Depender de mim. Se você depender de mim, eu vou provar você que com a fé eu te coloco num lugar mais alto, num lugar que você nunca esteve antes. Eu te coloco num lugar onde você nunca esteve antes. Daniel foi colocado num lugar onde ele nunca tinha estado antes. Daniel foi honrado por Deus de uma tal maneira que de nenhuma outra forma e nenhum outro, a Bíblia diz,
Nenhum jovem ficou servindo ao rei, somente aqueles 4 jovens, mas foram os únicos 4 jovens que não se contaminaram com a comida do rei, que não fizeram igual todo mundo estava fazendo, que não seguiram o mesmo caminho que todo mundo estava seguindo. Então tome essa decisão aí agora, e Deus está dizendo: eu vou te honrar, eu vou fazer com você como fiz com Daniel. Senhor, eu abençoo a vida do seu povo agora, eu abençoo a igreja, eu declaro sobre a vida dessa pessoa poder para avançar, ó meu Deus, para dar esses passos corajosos de fé, e para que cada um viva tudo aquilo que tem esperado do Senhor infinitamente mais, que essa pessoa receba esse poder agora sobre ela, essa coragem, essa convicção, que esse é o caminho, que ela creia, que ela se posicione agora, ó meu Deus, que ela comece a dar os passos ousados de fé, como Daniel deu, ó meu Deus, e não importa que hoje ela não tenha nada, mas se ela tiver a fé, o Senhor vai poder fazer tudo por ela, tudo na vida dela, meu Senhor amado. Abençoa o teu povo. Jesus, responda a oração dessa pessoa. Ela veio aqui te buscar, ela está 7 horas em jejum, vai respondendo as orações dela, vai definindo a vida dela. Ó meu Deus, ajuda, dá força a ela, dá visão, dá poder na vida dela, derrama esse poder, para que ela haja fé, para que ela dê os passos certos de fé, para que ela tome uma decisão que vai revolucionar a vida dela, porque aquela decisão revolucionou a vida do Daniel e daqueles 3 jovens. Que ela tome essa decisão corajosamente, porque como Daniel terminou tão honrado, ela vai ser honrada grandemente, a vida dela vai ser abençoada, tudo que ela fizer vai prosperar, tudo que ela fizer vai abundar em vitórias. Ó Deus Todo-Poderoso, responda, meu Pai, a oração dessa pessoa agora, e ajuda ela a ver exatamente o que o Senhor está falando, e vá fazendo na vida dela, junto com a sua família. Eu quero que você está aí com a sua família, que nesse momento vocês concordem com uma mudança radical. Nós estamos tomando uma decisão hoje, meu Pai, nós vamos depender da fé, e nós vamos viver da fé, e eu sei, Senhor, que o Senhor vai nos honrar. Então nós concordamos agora. Dê a mão para a sua família, aquele que é da sua casa, seu parente, seu marido, esposa, filho, e nesse momento juntos digam isso. Nós concordamos com milagre, com mudanças, com bênçãos. Nós concordamos, nós concordamos, nós concordamos, nós concordamos. Hoje nós concordamos que a nossa família é abençoada, a nossa casa é abençoada, a nossa família é abençoada, a nossa casa é abençoada, toda a nossa casa é abençoada. Nós concordamos que a nossa família tem saúde, tem prosperidade, tem abundância, tem união. Nós não aceitamos mais a doença da nossa família, nós não aceitamos o fracasso da nossa família, nós não aceitamos a derrota da nossa família. Nós quebramos agora toda a maldição da nossa família, toda atuação demoníaca, todo processo de fracasso, de destruição, nós destruímos agora em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos agora tudo que vinha atuando na nossa família, nós repreendemos em nome de Jesus e abençoamos. Nós abençoamos a nossa casa, abençoamos a nossa família, nós abençoamos o nosso lar. A nossa casa é feliz, é abençoada, tem paz, tem saúde, tem união. Nenhuma barreira vai permanecer. Em nome de Jesus Cristo, nós concordamos que entramos no novo tempo. Nós entramos no novo tempo, um tempo de glória, um tempo de vitórias, um tempo de honra. Acabou a depressão da nossa família, a miséria, o desemprego, a separação, a doença, fim para tudo isso. Acabou o domínio do mal. A nossa vida é abençoada, a nossa família é abençoada.
Em nome de Jesus, nunca mais o mal terá poder sobre nós. Somos abençoados. Em nome de Jesus. Juntos, o que é que vocês precisam atingir? Fale aí. Em nome de Jesus, vamos sair do aluguel. Em nome de Jesus, já estamos com o nosso imóvel próprio. Em nome de Jesus, já não temos mais dívidas. Em nome de Jesus, já compramos um carro maior para a família. Em nome de Jesus, todos estão estudando numa escola excelente. Em nome de Jesus, a doença que vinha predominando não tem mais poder. Eu não sei o que acontece na sua casa, mas é hora de você dizer: em nome de Jesus, em nome de Jesus, tudo já mudou. Fala lá da sua casa: em nome de Jesus, nosso nome já está limpo. Em nome de Jesus, a nossa vida já foi mudada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga isso com força. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós não aceitamos diferente. Acabou. Somos uma família bendita, abençoada, restaurada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Diga: tudo que nós projetamos, tudo que precisa de restauração, pela nossa fé, já foi restaurado. Eu saio daqui hoje com essa certeza, que como Deus honrou Daniel, Ele já me honrou. Eu vou ter sucesso, eu vou viver promoções, muita honra, e tudo que eu conquistar, eu vou estabelecer, em nome de Jesus Cristo. Eu confio no Senhor. Eu saio desse segundo jejum, com a minha vida definida, com definições, com vitórias poderosas, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Agora eu quero que você coloque as mãos sobre os seus filhos, sobre a cabeça deles, e você vai abençoar esses filhos com a força da sua vida, igual foi com Daniel, que eles sejam incomparáveis na inteligência, na sabedoria, 10 vezes mais sábios que todos aqueles que não buscam o Senhor, que eles vão ser incomparáveis na escola. Na escola vão tirar as melhores notas, inteligentes, sábios, e que eles serão felizes e honrados, que vão ter uma vida sentimental abençoada, que o Senhor vai preparar melhor esposo, melhor marido, que serão profissionais bem-sucedidos, que serão pessoas de bem, em nome de Jesus. Tudo que o meu filho fizer vai prosperar, tudo que a minha filha fizer vai prosperar. Eu abençoo a sua vida, meu filho. Eu te abençoo. Nenhuma maldição tem poder sobre você. Nenhuma maldição do lado do seu pai, do meu lado, do lado da sua mãe, tem poder sobre você. Nenhuma praga tem poder sobre você. Nenhum laço, nenhuma cilada, nenhuma armadilha tem poder sobre você. Nenhuma inveja, nenhum espírito de morte. Em nome de Jesus, diga para os seus filhos: vocês vão cumprir os seus dias. Vocês vão me enterrar. Eu não vou enterrar vocês. Vocês vão me enterrar. Diga isso, porque o normal é isso, que o filho enterre o pai. Eu digo: minha filha, você vai me enterrar. Você vai ter vida longa. Meu filho, você vai ter vida longa. E a sua vida vai ser bem sucedida. Você vai ser uma pessoa feliz. Feliz, feliz, realizada, bendita, incomparável, 10 vezes mais sábio que todos os sábios, mais inteligente que todos da sua idade, da sua sala. Em nome de Jesus, eu ordeno que a sua inteligência seja incomparável, a sua sabedoria para a vida incomparável. Eu ordeno
uma sabedoria elevada, 10 vezes mais sábio, 10 vezes mais sábia. Eu profetizo uma bênção especial na sua vida, que nenhuma área vai ficar em falta. Todas as áreas serão benditas, bem-sucedidas, felizes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga: receba saúde mental, emocional, física, espiritual. Receba visão, sabedoria, inteligência, alegria, muita paz, muita vida. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. E eu digo que tudo que você fizer vai dar certo. Você vai ser bem-sucedido, feliz na vida sentimental, feliz profissionalmente, feliz durante toda a sua existência. Que na escola você vai ser o melhor. Na escola você vai ser muito bem-sucedido. No trabalho, por onde andar, a bênção que estava sobre Daniel, eu profetizo na sua vida. Tudo que Daniel viveu com aqueles 3 jovens, eu profetizo na sua vida. E com a mão sobre a cabeça do seu filho, diga: meu filho, eu te amo. Minha filha, eu te amo. Eu amo você. E com a força da minha vida, eu te abençoo. Do meu coração, o que depender do meu coração, do desejo de pai e de mãe, a sua vida será sempre abençoada. E você nunca conhecerá uma derrota. Você vai ter uma vida melhor que a minha. Os seus dias serão melhores que os meus. Você vai ser mais bem-sucedido que eu. Os seus dias serão mais abençoados ainda. E o seu final mais glorioso ainda. Em nome de Jesus. Mais uma vez, diga: meu filho, minha filha, eu te amo. Eu te amo. Você é muito importante para mim. Eu quero que você saiba que eu te amo. E eu te abençoo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora dê um abraço nos seus filhos e diga isso bem apertado: eu te amo. Eu te amo. Meu filho, eu te amo. Eu te amo tanto, meu filho. Minha filha, eu te amo. E eu te abençoo tanto. Que o que depender da mamãe e do papai, você vai ser a pessoa mais feliz e abençoada do mundo. Ninguém vai ser melhor que você. Em nome de Jesus. Diga isso para ele: você é especial. Você é inteligente. Você é sábio. Não há ninguém como você. Você é o mais bonito. E vai ser o mais feliz. Em nome de Jesus. Amém? Amém e amém.